Diretamente do Palácio Cabaragem, sede do Poder Legislativo Paraense, também da sua 101.5 FM. Agora são 10 horas e 31 minutos em Belém do Pará. A sua hora certa. E aqui comigo na bancada da 101.5, Rafael Guimarães. Bom dia, Rafael. Também desejar um excelentíssimo bom dia ao Ismael Machado, que também tá aqui com a gente para essa entrevista maravilhosa. Bom dia, gente. Bom dia, Gabriel, para você. Manhã de segunda-feira, né? Chegando a mais uma reta final de mais um mês. Mas hoje vamos bater um papo muito sério aqui com o nosso entrevistado, que é o Ismael Machado, jornalista e escritor investigativo, que está chegando aqui com a gente para bater um papo sobre o lançamento do seu novo livro, O Filhos dessa Raça. É um livro que será publicado pela editora pública da Alcídio Jurandir e reconstrói a trajetória de Ecilda Veiga, uma militante presa e torturada grávida nos porões da repressão, e de seu filho, Paulo Fonteles Filho, que nasceu dentro do cárcere e transformou essa herança em uma vida dedicada à memória da guerrilha do Araguaia e aos direitos humanos. Ismael, bom dia para você agora. Bom dia, gente, bom dia. E vamos nessa. Ismael, para começar o nosso bate-papo, conta pra gente um pouco como surgiu a ideia desse livro que será lançado agora no próximo dia 1º. Bom, a ideia do livro foi do Ronaldo Fonteles, o irmão do Paulinho, né, como a gente chamava, Paulinho Fonteles, um pouco após o lançamento do livro sobre o pai deles, né, o Paulo Fonteles Sem Ponto Final. Paulo Fonteles, que foi também um militante de direitos humanos, que foi assassinado a mando de um consórcio do crime paraense, né, sobre conflitos agrários aqui no Pará e tal, sobre toda a militância dele. Então, Paulo Fonteles havia sido assassinado em 87 e a gente tinha feito um livro que foi lançado em 2018. Em 2017, infelizmente, Paulinho, que era um dos principais entusiastas desse livro, veio a falecer. E o Ronaldo, num dia, ele achou que essa história dele e da mãe, que tem uma história muito profunda, né, nessa questão do combate à ditadura militar, uma das fundadoras da Sociedade Paraense de Defesa de Direitos Humanos, achou que essa era uma história que merecia ser contada. Então, a partir daí, a gente deu o pontapé inicial para esse livro, né? Foi a partir dessa provocação do Ronaldo, e aí a gente acabou levando essa ideia para a IOEPA, né? Para Moisés Alves e para o Panzera, o Jorge Panzera, que compraram imediatamente essa ideia e deram, né, e fizeram esse presente, eu acho, para a sociedade paraense, sociedade brasileira de uma forma geral, né, que é esse livro que vai ser lançado agora na quarta-feira. Ismael, essa história do Paulo Fonteles Filho já é uma história que algumas pessoas dentro do Estado já conhecem, inclusive pela sua trajetória aqui dentro do Poder Legislativo. Para ti, qual foi o maior desafio ou a maior dificuldade de coletar também os dados que tu necessitava para tua pesquisa, tendo em vista que muitas coisas foram apagadas, né, propositalmente? Então, para ti, como foi conseguir chegar nesse resultado do livro? Na verdade, assim, eu acho que teve a questão, essa dificuldade em si, ela não ocorreu, mas houve um outro tipo de dificuldade que é um cuidado com a escrita na elaboração de diversas coisas que são controversas, né, na história das pessoas, né? Então, o Paulinho, a ideia de escrever... Eu vou falar um negócio, vou fazer uma explicação, digamos, de como a coisa foi desenvolvida, né? A história dos dois são em capítulos alternados. Então, eu começo a história do Paulinho pela morte dele. Nos primeiros momentos antes dele morrer. E da Ecilda pelo nascimento dela, pelas coisas até do antes dela nascer. Então, eu vou trazendo essa história de uma forma que tu vais vindo de trás para frente do Paulinho e da Ecilda. Até se encontrarem, né? Até se encontrarem, até o momento que ela está grávida. Então, assim, eu acho que E aí eu tentei fazer uma coisa, e eu acho até que isso foi bem sucedida, no sentido de misturar um pouco a coisa externa, a coisa política, a coisa da militância, mas com uma coisa muito interior, muito
de sentimentos, as coisas de mais subjetivas, digamos assim, tá entendendo? Então eu acho que assim, o principal problema, dificuldade talvez, foi achar esse ponto de equilíbrio, de respeitar um pouco a memória, de uma forma que você... Existem muitos livros que eu acho que eles cumprem sua função, né? Que às vezes, mas que quando você vai, a família vai ler em determinadas coisas, as pessoas possam ler, às vezes elas podem ficar constrangidas com algumas coisas que possam ser... porque todos nós somos seres falhos, né? Somos seres complexos e tal. Então, como essa não é naquele tipo de biografia à la Rui Castro, que pega um Garrincha, por exemplo, e esmiuça a vida dele de uma forma muito, né, vira do avesso, que eu acho que essas são biografias importantes, esse tipo de biografias são importantíssimas, como a que o Paulo César Araújo faz com o Roberto Carlos e tal. Essa não, essa é uma coisa que eu acho mais um ensaio de homenagem, um ensaio memorialístico, tá entendendo? Assim, um pouco que você fica sabendo um pouco das lutas, um pouco dos contextos das pessoas, mas ele funciona menos como uma investigação profunda sobre a vida dos personagens e mais como uma espécie de homenagem, uma espécie de reconhecimento, né? Então, de duas pessoas assim, a Ercilda, que é uma mulher que eu admiro muito por essa toda trajetória, e o Paulinho, que passou a ser meu amigo ali depois de 2008, mais ou menos, quando eu o conheci, né? Ismael, a Ercilda, ela foi socióloga, fundadora também da SDDH, né, como tu mencionaste anteriormente. Eu queria te perguntar, que tu descreve elas no livro como uma estudante universitária que enfrentou os portões da ditadura. Como é que o livro aborda essa transição dela como prisioneira política para uma das fundadoras da Sociedade de Defesa dos Direitos Humanos aqui no Pará? Porque justamente essa história, eu digo que as pessoas como o Paulo Fonteles, como a Ercilda Veiga, como a Zélia Amador, como a Margarete Hefskalefs, que é difícil de falar o nome dela. Essas pessoas, para mim, elas são a história delas, elas se confundem com a história recente do Pará em termos da própria trajetória, né? Então, como a Ercilda tem toda essa história, né? De começar naqueles movimentos de 1968, né? Do movimento estudantil pós-ditadura militar ali, em 68. E aí ela muda para Brasília por conta dessa militância, né? Junto com Paulo Fonteles, que à época era o marido dela. Os dois são presos, né? Tem toda essa questão da tortura. Né? Depois eles são trazidos para cá num julgamento muito farsesco, digamos assim, e elas acabam sendo condenadas, acaba vindo cumprir o resto da pena aqui no antigo presídio de São José. Olha só, então foi aqui direto, aqui pertinho, no São José Liberto, né? No São José Liberto, que hoje em dia é nosso polo joalheiro. E ela cumpre 1 ano de prisão. Então, quando ela sai, o Paulo ainda fica mais um tempo ainda. Aí tem uma questão de reconstrução de vida, né? Então, como você vai reconstruir tua vida depois de um período desse? E sem da gente deixar de levar em consideração que se você é torturado, você carrega traumas e cicatrizes muito pesados que a gente não consegue sequer mensurar, né? Eu acho muito difícil conseguir entender no íntimo o que foi esse período pós. Mas aí ocorreram por conta disso, né? O casal acabou se separando por conta, enfim, dos seus problemas interpessoais, né? Pessoais, e que também eu acho que tem muito a ver com essa questão, né? Essas questões que você traz, que você carrega. Mas o teu envolvimento com o teu posicionamento em relação à vida, à sociedade, à política, ela se afasta, você não tira isso de você, né? Então, na época, por conta, inclusive, de uma situação envolvendo conflitos agrários, né, na Fazenda Capaz, ela e uma outra também que já morreu, outra militante que já morreu, né, a Isabel Cunha, né? Eu achei muito engraçado, apareceu uma
Pareceu um fantasma aqui, né? No estúdio agora. Vocês que estão ouvindo, vocês não ouviram, mas quase que entra um lobo aqui. Bom, mas aí... E aí, por conta disso, né, todo esse ambiente de solidariedade, toda essa situação, se criou essa Sociedade de Direitos Humanos do Pará, né? Com pessoas como Paulo Fonteles, como Humberto Cunha, como Rafael Cunha, como outras pessoas que estiveram envolvidas nisso, né? Porque ao longo dos anos 60 e 70, muita gente no Pará, muita gente em Belém, lutou contra o arbítrio, né? Lutou contra a coisa. Você vai lá, Padre Paulinho, Ricardo Rezende, tem muita gente, Romero Ximenes, tem assim, um monte de gente que se engajou ao longo da década, né, foram pessoas que, né, enfim, se eu colocar aqui eu vou ser injusto, porque é muita gente que esteve nessa linha de frente. Enquanto outros estiveram do outro lado e que depois foram beneficiados por... Eu acho muito interessante, né, porque você é beneficiado por uma democracia que você é contra ela, né? Mas depois você a reivindica para ter suas benesses. Então, acho que assim, a Ercilda meio que não ficou mais tão na linha de frente como ela era antes, né? Mas ela continuou sempre sendo um nome de referência, né? Uma pessoa de referência. Depois ela vai para a fase, né? E vira uma pesquisadora também. Mas sempre eu acho que as coisas sempre estão do lado certo da história, sempre buscando, né, a questões que são ligadas à democracia, né, de uma forma geral, né. Na época, dentro da fase, tinha toda aquela coisa da comissão de bairro, né, da moradia, da luta pela moradia popular. Você tem os teus envolvimentos e tem as tuas lutas e tem as tuas bandeiras, agora dentro de um outro formato, né. Talvez, mas não tão de frente como o Paulo Fonteles, né, continuou de uma forma muito mais ativa, muito mais numa linha de frente, né? Tanto que foi virar deputado, né? Ele foi lá para o sul do Pará também para ser advogado da CPT. Então, ele continuou de uma forma muito mais levando também seus fantasmas, levando também seus traumas, suas cicatrizes, mas eu acho que acreditas que isso deu até mais força para ele nesse momento? É difícil falar, mas eu acho que sim. Ele não recuou nisso. Mas a Ercilda, eu acho que as coisas dela... Porque tem uma coisa... Uma vez eu estava fazendo quando estava fazendo essas pesquisas para esses livros, assim, e a gente tem que admitir isso, né? Em qualquer guerra, em qualquer rebelião, em qualquer... Tudo que se torna algo, o corpo feminino, ele é o primeiro, ele é usado como arma, né? Então, se você faz uma guerra, você invade um país, a primeira coisa que você faz, depois que você subjuga, você estupra as mulheres, né? Então, é isso desde as antiguidades. Então, assim, sempre o corpo feminino, para tortura, ele é duplamente alvo, né? Ele sempre é... Então, eu acho que, assim, os traumas carregados por uns e por umas são diferentes também, né? Com certeza. Porque... eu acho que o uso do corpo da pessoa alheia, né? Ele tem suas peculiaridades entre homens e mulheres nesse sentido, né? Ismael, tu citastes que tu conhecestes o Paulo Fonteles Filho por volta de 2008, né? Naquele momento, qual era o teu entendimento sobre essa história? Era algo que já tinha te atravessado? E ainda, como foi essa experiência de conhecer o Paulo Fonteles e qual foi a influência dele também para que tu viesse a escrever isso? Não, a história da ditadura militar é algo que sempre me atraiu, né? Tanto que eu conheci o Paulinho por conta de uma coisa quase ligada a isso, né? Primeiro eu conheci a Ercilda, né? Justamente porque eu estava fazendo um caderno especial pro jornal sobre os acontecimentos de maio 68, né? A grande rebelião estudantil no Brasil, no mundo, né? E aí a Helena Palmiquice, que é uma jornalista muito querida, ela me indicou assim, já conversaste com a Ercilda? E eu, na minha burrice antológica, eu não sabia nem quem era a Ercilda. E aí a Helena me deu uma aulinha sobre ela e eu fui atrás dela na universidade, ela estava dando aula. E ela me deu uma entrevista maravilhosa, e a gente acabou, e aí que saiu nesse caderno e tal.
E o Paulinho, depois de ter saído dessa matéria, eu fui procurado pelo Paulinho. O Paulinho era vereador, se não me engano ainda. E ele estava fazendo umas denúncias sobre uns achados, umas ossadas ali na construção do Forte Castelo, né? No museu ali, estava ali como é o Feliz Lusitânia, aquela coisa toda, né? Então estava fazendo e acharam umas ossadas ali, uma coisa ficou muito mal explicada. E o Paulinho defendia a tese de que isso poderia ser de presos da época da ditadura, torturados e tal, né? E ele tava com essa denúncia e ninguém tava dando muita bola para ele nesse, né? E eu fiz uma reportagem sobre isso, né? E procurei, inclusive, na época, o procurador da República, era o Biratan Caseta, e eu acho que foi o Biratan Caseta, ou foi o Felício, alguma coisa deles. E aí ele tinha encaminhado alguma coisa para isso. Então, quando a matéria saiu, eu acho que o Paulinho ficou muito, não sei se a palavra certa é agradecido, mas ele reconheceu, né, que assim, ele gostou da matéria e tal. E aí já tinha saído essa coisa sobre a mãe dele. Então a gente acabou, né, fazendo uma amizade, né? A coisa ficou entre essa coisa de sugestões de pauta que ele passava, né? E algumas eram muito pertinentes, outras nem tanto e tal. Eu sempre digo assim, eu brincava com ele, que eu falava o seguinte: Paulo, tu fala 10, eu considero 6. 4 já acho que é umas viagens, umas tal, né? Mas as 6 que eu considerava, elas geralmente eram coisas muito importantes, cara, muito, muito profundas. E algumas coisas que, inclusive, não eram muito claras na época, passava um tempo, elas acabavam se comprovando que tinham. O pessoal falava assim, isso é viagem, isso é não sei o quê. Por exemplo, eu lembro quando o Paulo veio com a coisa do agente laranja, do Napalm, que era... Segundo ele, era despejado ali nas matas, né, do Araguaia, na época da guerrilha. Muita gente não levou a sério, né? Depois isso foi comprovado que realmente as coisas aconteciam, né? Então, nessa coisa de uma ideia de que eu te ajudo e tu me ajuda, tipo assim, tu tens umas histórias que tu queres que sejam contadas e eu quero mais histórias, eu quero contar umas histórias, a gente acabou meio que se aproximando. E aí dessa aproximação acaba que resulta amizades também, né? Que resulta essa coisa de você de frequentar a casa, de trocar ideias. Então vira também uma outra... A coisa ela cresce para um outro tipo de relacionamento também. Isso eu acho que você não faz nada se não tiver também essas relações, né, de afeto, né? Eu acho que isso foi uma coisa fundamental. Ismael, o teu livro ele não se resume somente à ditadura militar, ele também fala sobre os dias atuais. E a gente vê que muitas vezes a ditadura militar, o conflito da ditadura, da política, né, acabava desaguando em conflitos agrários. E o assassinato do Paulo Fonteles pai, em 1987, foi um dos capítulos que marcou essa violência no campo. Então, para ti, o que mudou de antigamente para hoje? Porque a gente ainda tem muita violência no campo, né? Conflitos agrários, isso ainda é uma questão política. De que forma a gente atravessou esse período e chegou hoje em dia? Eu vou começar lá atrás um pouquinho. Uma coisa meio que, quando tu falaste das coisas que reverberam nos dias atuais, tem algo que eu defendo... E eu acho que esses livros, o livro do Paulo, o livro do Newton Miranda, que também foi um livro que eu escrevi, esse livro agora do Paulinho da Silva, tem uma tese que eu defendo muito, que é a seguinte: a gente... eu não vou desmerecer outras histórias, tá? Deixando bem claro aqui. Mas a gente, quando vai falar desse período, é o cara lá de São Paulo, é o cara do Rio de Janeiro, é o Paiva, é fulano, é ciclano. A gente tem os nomes, né, das pessoas que estão ali, são elas que são contadas, elas que contam a história, digamos, dessa ditadura. Mas aí eu sempre faço essa pergunta: qual a história do Paulo Fonteles, do pai, no que ela fica a dever a qualquer outra história, digamos, desse período, né? Desse período, porque aí, vamos lá. Eu vou falar do Paulo, não tô nem falar de Silda, vou falar do Paulo.
O Paulo foi o cara que foi militante estudantil dos anos 60, foi um líder estudantil, depois ele vai para Brasília militar pela Ação Popular, aí ele é preso, ele é torturado, depois ele sai da prisão, ele vai virar advogado da Comissão Pastoral da Terra, é praticamente o primeiro advogado da Comissão Pastoral da Terra, começa a ganhar causas em prol de camponeses, depois ele vira deputado, na época da primeira eleição direta ali para deputados, aí depois ele tenta ser um deputado constituinte, não consegue, aí ele é assassinado por um consórcio. Quer dizer, essa história, quem tem essa história de uma forma tão profunda no Brasil, né? Quem consegue reunir tanta coisa? Aí se eu for falar desse filme é a mesma coisa. Então assim, a primeira, quero trazer primeiro esse ponto para responder vocês no seguinte sentido, é que eu acho que esses livros, eles colocam, esses livros e outros que eu acho que existem por aí, eles colocam uma perspectiva para mim de estarmos numa vanguarda de contar a nossa história. Eu acho que essa é uma decisão que eu acho que a gente precisa adotar de forma mais profunda, de saber que aqui, e uma outra tese que eu defendo, que aí vai te responder com mais precisão, é porque eu acho que nenhum outro lugar do Brasil, os efeitos da ditadura militar foram tão profundos quanto na Amazônia e mais especificamente no Pará. Nós tivemos a Zona Franca em Manaus, mas nós tivemos aqui no sul e no sudeste do Pará uma concepção de governo, uma concepção de ideia de Estado, em que era assim, a pata do boi, a Sudã e o Banco da Amazônia financiando que o capital chegasse no Pará, e empresas que não tinham nada a ver com a região se tornassem empresas latifundiárias. Existe um processo contra a Volkswagen, contra o Bradesco, sobre isso. Então foi na Amazônia e foi no Pará em que os efeitos da ditadura elas foram muito mais profundos do que em Rio de Janeiro, São Paulo, tal, que ali pegava um movimento estudantil, pegava uma classe média, né? Ali era uma questão de classe média, a maioria dos que estavam ali eram dessa faixa. E no Pará não, cara. No Pará você tem uma questão de terra, você tem uma questão de como o governo militar olhou para a Amazônia, de como, sabendo que aqui tinha minério, sabendo que aqui tinha extensões de terras profundas, e você quis implantar um capital, implantar o grande capital sobre outros interesses. Então, com isso, quando a União faz isso, ela abdica também das suas responsabilidades e coloca no mesmo lugar 3 atores diferentes. Você traz o capital com o latifúndio, enfim, todas as coisas dos grandes projetos. Você traz migrantes pobres de outras regiões e tem aqui o pessoal que já está, as pessoas que já estavam aqui. Então você tem 3 atores diferentes no mesmo lugar, no mesmo espaço, e aí você coloca eles lá e diz assim, se virem. Porque basicamente foi isso que o governo fez, se virem, né? E aí vem a lei do mais forte. Então assim, você começa a expulsar a gente da terra, começa a pressionar isso. Tá? Então, essas coisas reverberam até hoje. Então nós temos hoje ainda conflitos de terra, conflitos de água, conflitos de espaço. Nós temos a questão agora, por exemplo, temos os grupos indígenas lutando uma luta muito inglória. Ela é gloriosa, mas ela é inglória porque ela é muito contra a exploração de ouro no mesmo Altamira de Belo Monte, no mesmo lugar. Já foi uma violência de Belo Monte, agora nós vamos ter a Belo San explorando o ouro ali, tá? Gente, eu não me censuro, tá? Se vocês quiserem censurar, eu vou falando. Então, assim, os mesmos conflitos, eles permanecem. Porque existe uma questão de uma Amazônia que ela precisa... a Amazônia sempre foi vista como algo, como uma floresta a ser vencida, como um inimigo a ser vencido, um inferno a ser domesticado, ou ela é vista como um santuário puro, intocado e tal, né? Então, assim, são visões errôneas que se tem sobre a Amazônia, e no qual quem vem de fora, geralmente as ideias vêm de fora, os projetos vêm de fora, a maneira de pensar a Amazônia vem de fora, e as pessoas passam uma chuva aqui e se tornam especialistas em Amazônia.
Então, os conflitos permanecem. Então, por isso que eles reverberam até hoje. Por isso que quando no livro, começo do livro, uma das coisas que é colocada é a chacina de Pau d'Arco, né, que faz o Paulino ter uns embates profundos, inclusive com deputados que ganharam notoriedade no Pará, com metralhadora na mão, com armas na mão, aparecendo em programas policialescos, né, e que vão enaltecer a ação policial que executou dezenas de pessoas, sabe, que estavam desarmadas em Pau d'Arco. Então esses embates, Paulino comprava, né? Chega a ser ameaçado por conta dessas coisas. Então, assim, esses conflitos, eles permanecem. Eles permanecem porque a questão da terra e a questão da água na Amazônia, ela não é uma questão superada, né? A maneira como se olha para cá e a maneira como se pensa, primeiro que já se fala a palavra que já se usa, o verbo que já se usa já denota alguma coisa errada, que se fala assim, como nós vamos explorar isso? Na hora que você fala explorar, já você olha para um tema assim, eu vou te explorar. Sim. Eu vou explorar vocês, é uma coisa que está dizendo que eu vou usar algo de vocês em meu benefício, né? E não é uma troca justa, né? A gente já tem que olhar primeiro para esse verbo que a gente usa. Então esses conflitos, eles permanecem. Então acho que o livro traz isso de uma forma até sutil, né? Mas é uma coisa que está sempre presente, né? A gente não consegue contar a história nossa aqui sem abordar isso. E eu tento pensar na minha imaginação, no meu modo de ver, é aqui que a ditadura mais impôs sua violência, sabe? Porque a gente não contabiliza, a gente diz assim que a ditadura militar produziu quase 500 desaparecidos, mas aí você não está considerando indígenas desaparecidos, você não está considerando camponeses, que não sabe, tem um monte de gente que foi... Mas não, a gente considera mais o pessoal da classe média. Até nisso nós temos uma luta de classes na história de memória. Ismael, como tu citas, o teu livro traz diversos eventos que podem causar gatilhos, podem causar algum constrangimento para alguma pessoa que esteja ouvindo a gente agora. E eu te pergunto sobre qual a importância de ter o apoio da editora Dalcídio Jurandir para que tu possa publicar uma obra como essa, com esse teor documental hoje em dia. Eu acho que a questão dos gatilhos, a coisa, um pouco dessa coisa, é porque é impossível contar determinadas coisas sem falar, por exemplo, da tortura, sem detalhar determinadas, né? Para você ter uma dimensão é até complicado, porque você detalha algo que é uma violência extrema, né? É muito extrema a violência. Então, eu creio que algumas pessoas possam ler, possam se sentir mal, né? Um pouco machucadas com isso. Mas eu acho também que a gente tem que, às vezes, meter dedos na ferida, porque não dá para você dourar pílulas em algumas coisas. Né? Eu acho que a gente precisa... Isso é um... né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que você tem, no caso desse, preservar um pouco como é que se poderia dizer? Não digo a honra da pessoa, mas assim considerar um pouco assim o ser humano, né? Eu acho que tem sempre que pensar em quem está lendo também, né? Na família que lê, nos amigos que leem. Eu acho que tem um equilíbrio muito sutil nisso. Aí tu me falaste sobre esse apoio da IOEPA, né? IOEPA, né? Fundamental, né? Eu acho que a IOEPA está fazendo, e eu não tenho carta de como é que a gente fala? Incentivo. Não tenho essa... não tenho a carta de advocacia para defendê-los. Mas assim, tem um negócio que eu acho muito interessante na IOEPA, quando a gente conversa sobre isso, e nas poucas vezes que eu fui lá, que esse projeto são os projetos de memória, né? Acho que a IOEPA está, por exemplo, ela pega e está trazendo alguns livros fora de catálogo, né? Por exemplo, eles estão lançando coisas sobre o Dalcídio Jurandir, sobre o Benedito Monteiro e tal. Então, todas essas obras que são importantes para o nosso Haroldo Maranhão e tal, que são importantes para a nossa memória, eles estão trazendo de volta. E, ao mesmo tempo, esses projetos como esses, de autores
que contam a história. O Panzella, ele costuma dizer isso, Jorge Panzella costuma dizer assim que você também tem que trazer que é um ato político também, você contar histórias desse tipo de personagem, né? Então eu acho que assim, são os dois caminhos que eu vejo a IOEPA traçando, e eu não tenho muita propriedade para falar disso, mas eu vejo como alguém que está ali por perto, olhando de fora, né? Essa revitalização com uma edição caprichada de alguns autores que estavam, vezes, fora de catálogo, que é necessário que a gente conte a nossa história. E a outra é dessas pessoas, dessas histórias de gente que te faz entender um pouco a contemporaneidade paraense, né? E aí eu acho que esses dois caminhos, ela tem se prestado de uma forma muito interessante para a sociedade paraense, inclusive com edições muito caprichadas. Eu acho assim que há um cuidado bem interessante, né, sobre o tipo de papel, o tipo de capa, né, a diagramação. Acho que tem porque não basta você lançar livros. Eu lembro que teve uma época ali que lançaram os livros da Alcides Jurandir numa outra editora. Na época eu trabalhava no jornal Província do Pará, e o dono era um dono de uma editora também. Nossa, saíam uns livros do Alcides Jurandir com uma edição que era um horror, sabe? Não estava à altura de retratar, né? Pois é, né? E aí acho que você também tem que pegar porque às vezes você depois encontra, né? Porque assim, porque o objeto em si, o objeto bonito, o objeto bem feito, ele te atrai também. Chama atenção, né? Traz né? valor, né? Ele agrega um valor, e aí tu fica assim, pô, deve ser bom. Há quem julga Aí de ver tu pela vê- capa, né, Ismael? Aí tu vai ver umas coisas assim, rapaz, isso aqui, pela capa eu já não quero. Sabe, eu acho que você tem que ter, Sim. então, esse cuidado. E acho que a IOEPA tá tendo esse cuidado, sabe? Eu acho que uns livros são feitos com muito carinho, pelo que eu percebo. Que legal, cara. Aí. Não tenho do que reclamar dele. Um abraço, né, para o pessoal do IOEPA. Né? Cara, pra gente encerrando aqui, quero fazer pra ti a pergunta de ouro. O lançamento do livro ele vai ser agora do dia 1º de abril, que é uma data aí muito carregada por simbolismo, por marcar o início do golpe de 64. Pra ti, quem foi o Paulo Fonteles Filho na articulação dessa memória e o que o livro finalmente revela sobre a força dessa raça que nunca se curvou? Mano, que pergunta complicada. Te vira. É, né? Cara, eu acho assim, eu vejo o Paulinho, é mãe e filho, né? Eu acho que essa frase que dá origem ao livro, ao título, né? Pra quem não sabe, a Ercilda, ela foi presa, ela estava ali por volta dos seus 5 meses de gravidez, Período muito sensível, né? né? E ela era torturada, e o algoz dela dizia, né, que como ela estava grávida, que filho dessa raça, ou seja, filho de comunista, filho de pessoas de esquerda, como a gente vê até hoje essas coisas sendo ditas, né, não deveriam nascer, né? E aí eu acho que o nascimento do Paulinho já é um ato de rebeldia por si só, né? Então ela conseguir dar à luz a um filho nessas condições já é suprema vitória, né? Tanto que existe um poeminha do Paulo Pai, né? Que ele fala disso, né? O filho nasceu, né? E tal. Então, assim, eu acho que o Paulinho, dentro desses... Ele nasceu com uma bênção e com uma maldição ao mesmo tempo, eu acho. Eu acho que eu sempre avalio dessa forma. Que é ter esse tipo de história. Que é nem todo mundo, pouquíssimas pessoas poderiam dizer que tem essa trajetória vinculada de uma forma tão, né, Profunda. tão forte, né, a isso. Mas ao mesmo tempo isso carrega. Eu quando eu era criança, eu colecionava gibis do Homem-Aranha, né? E da época da Ebal ainda. Aí o tio Ben, que era o tio dele, né, que criava ele, já que eu te chamei, ele sempre dizia que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? E aí no começo o Homem-Aranha não atentou muito para isso, aí ele deixou escapar um bandido, um ladrão, que o ladrão acabou matando o tio dele, né? Aí ele ficou com esse trauma e tal. Então eu acho que o Paulinho nasceu com essa coisa da responsabilidade de carregar o nome do pai. Eu acho que tem um pouco de tentar fazer jus à memória do pai. Tem uma coisa que é meio psicanalítica aí que a gente pode analisar, mas não é o caso aqui, mas assim, se você carregar o nome do pai, isso traz, né, uma série de coisas.
Você ser... você é filho do Romário, você o nome é Romarinho, aí você quer que tu seja... A altura, né, do que foi o pai. Né? Então acho que o Paulo trouxe um pouco, carregou muito isso com ele, né? Ele carregou muito com isso, inclusive tentando imitar muitos gestos e muitos atos e muitas coisas do pai. Tanto nas coisas, digamos, positivas, quanto nas negativas, digamos assim. Mas aí, Paulinho foi vereador, Paulinho, embora tenha feito um bom primeiro mandato, assim, uma coisa que foi interessante para a cidade e tal, mas eu acho que, assim, que a coisa mais importante dele veio pós isso. Eu acho que quando o Paulinho começa a lambendo as feridas de não conseguir mais ser eleito, até porque também não fechava muito, né, algumas articulações, né? Ele acaba colocando o nome dele na história muito por conta dessa questão da memória, né? Da questão dos direitos das vítimas da guerrilha do Araguaia, de uma forma de campo, não só dos camponeses e das camponesas, né? Pela questão dessa busca da verdade, né? Essa busca de não deixar com que esse período ditatorial no estado do Pará ele fosse apagado principalmente naquela região do Araguaia de uma forma mais ampla, né? Aquela região que foi alvo de inúmeros conflitos ali. Então, Paulinho foi um dos caras que incentivou muito fortemente que os Aiqueuara Suruí fizessem a sua própria Comissão da Verdade, lá, seu próprio relatório da Comissão da Verdade. Estávamos lá quando a Maria Rita Kel, eles apresentaram, disseram que eles iam fazer a própria comissão. Então, essa luta que o Paulinho tinha por essa história não ser esquecida é fundamental. Eu sempre digo uma coisa, quando o Paulinho estava vivo, volta e meia você tinha novos desdobramentos, novas histórias em relação à guerrilha do Araguaia. O pessoal vinha, usava-o como consulta, como alguém que... Ele era o principal nome, né? O pessoal vinha, eu conheço vários jornalistas que buscavam no Paulinho, né, uma fonte de informação, porque também ele abastecia de informações, ele não deixava essa história ser apagada. Eu vejo que cada vez menos se fala disso, porque não tem mais pessoa que era... Porque assim, nada você faz sem paixão, né? Essa coisa, se você não tem a questão da paixão de acreditar em alguma coisa, você não faz isso de uma forma tão... Bem feita, né? Então, para ele não era só não é só uma tarefa, é um ato de eu sou apaixonado por isso, e isso me envolve de forma profunda. Eu sempre dizia que às vezes falava para ele, Paulinho, tá sendo monocórdico. A gente começava a falar de alguma coisa, estamos falando de rock brasileiro dos anos 80, daqui do rock brasileiro, daqui a pouco voltava para Paraguaia. Aí a gente começava a falar, rapaz, a gente começava a falar, não, cara, o futebol, a gente tá falando aqui do Roberto Dinamite, do Zico, do não sei quem, daqui a pouco viu o Paysandu e daqui a pouco era guerrilha do Araguaia. Ele acabava tirando o assunto. Daqui a pouco ele tava voltando. Então assim, ele é muito apaixonado, né? E isso te arrasta, né? Com certeza. Acho que isso te arrasta. Então esse exemplo arrasta, como tem uma frase clichê aí, né? Que não sei o que, convence, o exemplo arrasta, não tem uma coisa mesmo, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então eu acho que tinha um pouco isso. Eu acho que sinto falta do Paulinho, principalmente por conta disso, né? Dessa coisa, além de ser uma figura que era divertidíssima em algumas coisas, com seus atrapalhados e seu atrapalhado modo de ser, mas ele trazia um entusiasmo que contagiava, né? Então acho que eu sinto muita falta dessa pessoa que tava ali aquela coisa da música do Caetano Veloso, né? Embora ele não fosse muito bom de bastidor, assim, da coisa, mas ele organizava o movimento, orientava o carnaval, sabe? Eu acho que esses planos que ele tinha, ele vinha, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. Então, eu acho que essa coisa, que faz falta nos dias de hoje, inclusive. A gente tá de novo aí com um representante da família tentando
conseguir ele disputar uma presidência, eu acho que o Paulo faz falta nessas horas também, sabe? Assim, aquela voz que não tinha medo de se expor. Acho que isso é uma herança, digamos assim. Ismael, se tu me permite uma última pergunta, eu tô vendo aqui que teu livro vai ser lançado agora na quarta-feira, dia 1º de abril, que pra muita gente é o famoso Dia da Mentira, né? E recentemente passou aqui pela casa um projeto do deputado Carlos Bordalo, que é o projeto da Semana pela Memória e a Verdade nas Escolas, que propõe levar ações educativas que relembrem, né, a história da ditadura, como foi verdadeiramente. A UFPA ainda é um campo de muita reflexão, de muita militância, tanto para a esquerda quanto para a direita. Mas e nas escolas? Como tu acha que o teu trabalho pode influenciar no aprendizado dessas crianças, desses jovens, que hoje em dia estão cada vez mais distantes, né, da história do Brasil? Eu não sei te responder isso, porque é o seguinte, né? A gente tem uma dificuldade de entender como é que isso é hoje, né? Eu não sei também de que forma... Adoraria dizer aqui, seria muito bonitinho eu falar que não, porque o livro vai servir para isso, mas eu não sei, sabe? Eu acho que a gente tem uma... Ele ajudaria nisso. Se você usasse esse, outros livros, não só meus, mas outros livros desse período, porque assim, a gente tem uma questão que as redes digitais, eu não falo sociais, eu falo redes digitais porque elas são antissociais, elas estão limitando o teu poder de raciocínio, de pensamento, elas estão limitando você a ter discussões. Você não discute mais, se eu não concordo contigo, você já é uma troca de agressões, né? Então, eu adoraria dizer assim que esse livro, mas ele serve para isso. Se você levá-lo, ele tem uma capacidade de você refletir coisas a partir dele. Eu acho que essa iniciativa do Bordalo é sensacional. Eu acho que ele deve enfrentar algumas resistências em algumas escolas. Eu acho que, assim, por quê? Porque essa disputa narrativa, ela é uma realidade hoje, né? Então, quando a gente vê um Pedro Bial, vai num programa de entrevista, como ele foi uma vez no Jô Soares, né? O Jô Soares estava vivo, e ele vai dizendo que não houve uma ditadura, que alguns autores dizem que não houve. Ele tenta colocar um outro viés nisso, quando a Folha de São Paulo vem e fala naquela coisa da dita branda, e quando algumas pessoas dizem que não foi um golpe e tal. Então, quando você começa a buscar outras narrativas, você vai percebendo que é uma disputa de memória, uma disputa, e ela é deslocada, né? Hoje um amigo meu me procurou para conversar sobre uma questão de uns processos de militares que foram caçados na época do golpe, que foram anistiados, e na época do governo Bolsonaro, a Damares Alves meio que anulou a anistia desses militares que foram presos, foram caçados. Então você vê que é uma disputa de memória que você precisa manter sempre isso aceso, né? Eu lembro quando o Agente Secreto foi indicado ao Oscar, eu ainda estou aqui, ganhou o Oscar, ganhou o Globo de Ouro, o Agente Secreto também ganhou coisa do Globo de Ouro. Eu lembro que uma colunista que é daqui do Pará, não mora mais aqui, mas ela colocou, pronto, agora podemos parar de falar de ditadura nos cinemas. Ou seja, é sempre uma disputa covarde, inclusive, uma disputa sobre a nossa memória, né? E até eu escrevi um artigo que falava assim, quantos filmes sobre o Vietnã foram feitos? Centenas, né? Talvez. Quantos filmes sobre a Segunda Guerra Mundial e o heroísmo americano foram feitos? E aí eu fui pesquisar e vi que, por exemplo, nós falamos no cinema muito menos sobre ditadura do que a Argentina, por exemplo. A gente tem muito mais filmes sobre a ditadura do que nós. Então a gente tem essa disputa, né? Essa disputa hegemônica da narrativa. E ainda é um negócio cada vez mais complicado. Então, quanto mais o tempo passa, mais difícil vai ficar a gente fazer com que as pessoas tenham essa noção. Eu sou de uma família pobre, eu cresci com a questão no início dos anos 80, uma inflação de 280 e poucos por mês, né? Então, depois das questões do Plano Real, depois do Fernando Henrique Cardoso, depois do Lula, nesse período ali entre FHC e Lula, a gente conseguiu domar um pouco mais essas coisas, né? Então, mas tem uma geração que nasceu sem entender o que era inflação de verdade.
sem entender o que era. Então, quando você não tem essa memória, quando você não tem essa vivência, você vai minimizando isso. Então eu já nasci na democracia, já nasci num período assim, então você não tem noção do que é. Estava muito interessante, quando eu morei no Rio uns anos, e tinha lá perto da minha casa, tinha uma coisa no muro que era assim, já vou encerrar, gente. Tinha uma coisa no muro que era assim, né? Era uma charge que o cara saía apanhando no policial militar, né? No cacetete, aí o cara, mas não era você que queria intervenção militar? Né? É mais ou menos isso. Você não tem memória do que é uma ditadura e você pede ditadura. Ismael, a gente quer agradecer demais a tua presença hoje aqui, a tua disponibilidade de vir conversar com a gente, de falar sobre o teu livro novo, que vai ser lançado no próximo dia 1º de abril na Galeria Benedito Nunes. Vamos deixar um convite. No auditório Benedito Nunes, na UFPA. Vamos deixar um convite para quem quiser comparecer, o horário, e também um contato para quem quiser acompanhar teus livros, teu lançamento, outros lançamentos, onde a gente encontra. O livro vai ser lançado na quarta-feira, a partir das 4 horas, lá no Auditório Benedito Nunes, na Universidade Federal do Pará. Vai ser exibido o filme O Agente Secreto, aí depois vai ter talvez umas falas ali, uma mesinha lá e tal, e aí a venda do livro, que vai estar R$50, tá, gente? Olha, separa logo teus R$50, dinheiro, Pix, qualquer coisa. Qualquer coisa. Bom, mas olha só, aí essas coisas... Maquininha. Mas não sou eu que... Tá vendendo, né? Não vem... O escritor que menos ganha. E é isso, então vamos lá. Eu acho que vai ser um dia legal, vai ser acho que talvez encontro de pessoas interessantes, né, para um livro que tenta, dentro da sua limitação, fazer uma homenagem a 2 personagens muito importantes, eu acho, da história recente do Pará. É isso, então a partir das 16 horas, na quarta-feira agora, no Auditório Benedito Nunes da UFPA. Também vai ser exibido o filme O Agente Secreto, então vai ter cineminha. Vai ter cineminha e tal. Por isso que vai ser nesse horário um pouco mais cedo, para o pessoal ter tempo de ver, depois, né, a gente fazer acho que vai ter umas falas, um debatezinho de básico e tal. E aí a gente espera contar com as pessoas lá, né? E olha, enquanto a gente estava batendo um papo aqui com o Ismael, o Aldeci me mandou uma mensagem me confessando, Ismael, que ele é colega de curso de filosofia do Paulinho Fonteles. Nosso Aldeci, que é o nosso filósofo aqui do estúdio, sempre com pensamentos e reflexões pertinentes. Também tem uma história para contar sobre o Paulo Fonteles. Olha só, a gente quer agradecer demais o Ismael também e o Ronaldo Fonteles, que também ajudou na produção desse livro, junto com a IOEPA e todas as mãos que participaram passaram por isso. Desse livro do Ismael. A gente agradece também a todos da nossa produção, agradecendo em especial em nome da Angelina Anjos, que incansavelmente nos ajudou com esse material que hoje a gente está realizando aqui com o Ismael. E é claro, lembrando que esse bate-papo e outros, né, Gabi, a gente pode acompanhar lá no nosso canal do YouTube, não é isso? Exatamente. Para você acompanhar esse material e todos os que nós já gravamos aqui na 101.5, você entra lá no nosso canal no YouTube, que é o TV Alepa Pará, ou também o TV Alepa, onde acontecem as nossas transmissões. Lembrando que se você quiser acessar o nosso portal, também vai ter matéria especial lá no alepa.pa.gov.br. E para encerrar esse bate-papo de uma forma muito carinhosa, o Ismael trouxe pra gente aqui uma fala da Dona Ecilda cantando uma música que aprendeu enquanto presa política, A Cabana do Pajé. A gente encerra esse Alepa Entrevista fazendo um convite para você e na próxima quarta, lá no Auditório Benedito Nunes, na UFPA, prestigiar o Ismael e mais esse lançamento. Para você que fica, até mais. Eu queria agradecer a Angelina também, por favor, tá? Fica à vontade. A Angelina, que é personagem fundamental também dessa história. Testemunha partícipe. É isso, e para encerrar então, a própria Dona Ecilda vai cantar pra gente. Para você que fica, a gente volta daqui a pouquinho. E essa música eu tinha aprendido na prisão, entre os meses eu fui pra prisão, voltei pra prisão, final de março, na sexta 20 de fevereiro, eu fui 20 de fevereiro, 20 de março. Aí logo depois, início de abril, foi aquele movimento todo. E aí o pessoal cantava e eu escutei e aprendi a cantar. Aí é isso, fui dormir quando acordei, o mesmo sonho sonhei, uma voz dizendo vai, conhecer as verdes matas, fazer uma serenata nas montanhas do Pará. Peguei o meu instrumento e assim naquele momento afinei meu violão. Por andar em terra estranha, pedi licença montanha,
cantei muito esta canção. Quando eu estava ali cantando, eu vi um índio chamando. Começou a me falar, atenda o Morumbixá pra me acompanhar. Até a taba do pajé mandou chamar. Peguei no meu instrumento e assim naquele momento de viver perdi a fé. Nessa hora fui chamado e ao mesmo tempo levado a cabana do pajé. Quando eu ia ali chegando, o pajé foi me dizendo, cante aí uma canção. Eu cantei, ele gostou, uma índia apaixonou, ofertou meu coração. Pedi ela em casamento e o pajé não fez questão. Casei-me dentro da mata, ouvi grande, serenata de viola e de canção. Quando foi de madrugada, os índios se retiraram. Eu dali saí também, com a Índia pela fora. Quando foi, na mesma hora, acordei e não vi ninguém. Com a Índia pela fora, quando foi, na mesma hora, acordei e não vi ninguém. Então foi um sonho. Aí dizem, uma menina um dia por telefone me disse que essa música foi feita pelo Rosalino, que era de Jequié, na Bahia. Num dia que estava na guerrilha e tal, que ele fazia literatura de cordel. Aí, bom, eu tô cantando só uma voz, mas eram muitas vozes. Claro, ficava um som muito bonito, eu fiquei encantada. Isso não tem no cancioneiro popular. Não tem, né, momento? Porque fala das montanhas do Pará, né? Fala das montanhas do Pará. As montanhas do Pará é a Serra das Andorinhas. A Serra das Andorinhas. Quando eles falam em montanhas do Pará, eles estão falando na Serra das Andorinhas. DH Alepa, na rádio Alepa FM 101.5, o primeiro programa de questões em direitos humanos do Parlamento Brasileiro.